Depois de conhecer as maravilhas dos arredores do Cairo, como a pirâmide mais antiga do mundo em Saqqara e a cidade histórica de Mênfis, os 3 aventureiros finalmente visitaram as famosas pirâmides de Giza. Hoje é o 4º dia no Egito e chegou a hora de começar a explorar o sul do país, começando pela região de Assuan. Aqui em Assuan a gente preferiu se hospedar numa ilha que fica no Nilo, que se chama Ilha de Elefantina, que é essa ilha aqui que a gente está. Aqui atrás fica o nosso hotelzinho e essa ilha tem uma vista ali para trás, ó, dá para ver o Nilo e do outro lado a cidade, e a gente sai para fazer os passeios daqui da ilha, pega um barquinho, em 10 minutos está na cidade. A única forma de você sair de perto do barulho das buzinas é você ir para um lugar como esse, que não tem carros. Então é muito legal depois de um dia de passeios, aí você descansar aqui numa ilha, ficar a noite só ouvindo os grilos e os passarinhos. E estamos começando hoje de manhã, indo pegar a balsa para ir visitar os templos mais importantes da região. O primeiro vai ser o templo de Filas. Na hora que a gente for entrar aqui no barquinho, na balsa, o homem separou a gente. De um lado ficam os homens, do outro ficam as mulheres. O taxista levou a gente até essa região aqui. Nos indicou um menino, um moleque. Nós estamos seguindo ele pelas ruas. Falou assim: esse aqui é o capitão do barco. Porque o templo fica numa ilha, né? A gente está seguindo o moleque agora até um barco. No meio do rio, nosso capitão parou o barco, veio até a gente e mostrou 3 tickets para o templo, falando que era para a gente comprar diretamente com ele. Eu percebi que os tickets eram claramente falsos. Insisti para ele levar a gente até o caixa do templo, que ficava num pier. E aí ele mudou o barco de direção, foi até o pier e eu desci para comprar os tickets verdadeiros. Estamos aqui num trânsito de barcos, ó. O Celso não vai voltar mais. Deu certo? Deu? Yes. Meu, que caos. Olha o ticket, olha o verdadeiro ticket, como que é. A visita começa aqui, neste quiosque de Nectanebu, um rei. Nas colunas tem a cabeça da antiga deusa do amor, da música e da maternidade, Hathor. Todos esses templos menores cercam o templo principal, que é o templo de Filas. Agora a gente vai em direção ao templo principal, construído no século VI, entre os séculos VI e VII a.C., por um rei, acho que da 4ª dinastia, e é em homenagem à deusa Isis, que é a deusa mais cultuada no Egito Antigo, né? A deusa, dá para chamar de a favorita dos faraós, alguma coisa assim? A Isis é tida como a mãe dos faraós. Ela tinha um irmão chamado Osíris e eles governavam o Egito com muita prosperidade e justiça. E aí o irmão do Osíris, o Sete, era muito invejoso e da prosperidade do irmão, da fama do irmão, do poder, e assassinou o irmão, jogou ele no rio, o corpo foi parar lá longe. Isis foi, pegou o corpo para tentar ressuscitar, o Sete soube, aí foi lá, esquartejou o irmão, espalhou os pedacinhos de Osíris pelo Egito. Isis foi numa saga buscar todos os pedacinhos e refez o Osíris, ressuscitou, casou com ele, teve um filho chamado Horus e eles governaram o Egito por muito tempo. E Osíris é considerado também o primeiro faraó. Mas o que impressiona é que Isis virou uma deusa tão cultuada, tão popular, que ela foi adotada literalmente por gregos e romanos. Tanto os gregos como os romanos adotaram Isis, a ponto dos imperadores terem construído outros monumentos para Isis em outros lugares do mundo. Mas foi uma das mais cultuadas em todo o Egito e adotada pelos gregos e romanos. E aqui atrás, eu acho que tem o filho deles, o Horus, acho que essa cabeça de falcão, um corpo de homem, bem aqui desse aqui. Mais uma coisa sobre esse templo que a gente vai entrar agora.
ele funcionou durante 1200 anos, século VI a.C. até século VI depois de Cristo, quando o imperador romano, acho que o Justiniano, transformou numa igreja. Quando veio o islamismo para a região, século XII, o templo foi abandonado. E aí ele foi retomado em épocas mais recentes, restaurado e aberto para visitação. Nós ouvimos um guia comentando que como aqui foi utilizado depois do século VI pelo Império Romano como um templo cristão, tem marcas do cristianismo aqui. Então aqui, por exemplo, rasparam, mostra aí. Aqui parece que tiraram alguma figura que tinha e fizeram a inscrição cristã. E as imagens antigas todas destruídas, talvez por serem deuses pagãos, tudo assim, ó. Descobrir onde está esse bracinho. Aqui nós entramos no santuário do templo. Essa parte é a parte que mais está conservada. Todos os trabalhos em alto relevo nas paredes estão impecáveis. Aqui na pontinha da ilha tem esse templo aqui, que é o templo de Augusto, o primeiro imperador romano, feito com o estilo arquitetônico dos romanos. Aí a pergunta fica, onde é que os romanos não meteram um bedelho? Nós estamos praticamente no Sudão aqui, no meio de uma ilha com templos faraônicos dos egípcios, e os romanos vieram e colocaram um templo deles bem do lado. Agora nós estamos indo para Vila Núbia. É uma vilinha que é típica dessa região aqui, que é a Núbia, né? A etnia aqui é diferente. Eles são negros. Acho que a língua é a mesma, né, Puto? Mas enfim, são os núbios. E aqui tem uma vila típica que a gente vai visitar. Tem uma lojinha aí. Tem lojinha. Você acha que não vai ter lojinha? Lógico que tem lojinha. Estamos entrando aqui na Vila Núbia. Que ela falou que tem o que pra gente ver? Tem lojinhas? Olha, tem camelo. Tem camelo também. Meus amigos, Entramos agora aqui no souk e o assédio começou. No, thank you. E já perceberam que a gente é brasileiro. É impressionante. Olha, tá falando português aqui atrás. Olha que bonitinho. Vem cá, pequenininho. Vem cá. Vem cá, pequeno. Pequenininho. Ei, porque ela é pequena. Olha que bonitinho. Entramos numa lojinha para ver uma calça para Sueli. A cara já convenceu a Carol também a comprar uma calça. Ela já fala português. É assim. Acabou nosso passeio aqui na Vila Núbia. É bonitinha, coloridinha, mas não tem muito o que fazer, na verdade. Só fazer umas comprinhas. Então a gente vai voltar para o nosso barco, está esperando a gente lá. Muito bonito navegar pelo Nilo. Essa parte do Nilo é muito limpa. As pessoas até nadam nele. Para ser sincero, as pessoas bebem diretamente do rio aqui. Os egípcios bebem diretamente do rio. Nas paradas de barco, porque o barco é um meio de transporte, assim, tipo um ônibus, né? Você paga 10 libras, que dá R$2, e você pega um barco para andar por aí, para cruzar para outro lado e tal. E nas paradas de barco tem uns baldes enormes com água do rio, para as pessoas botarem a canequinha e beberem. A few moments later. Agora vamos fazer uma parada numa praia núbia. É um momento em que o deserto encontra o Nilo e tem uma praiazinha aqui pra gente poder colocar os pés no rio Nilo. Vamos? Ó, mas é maré. Se der um passo, se afunda.
Tá vendo? Tem tombo aqui, ó. Ai, tombo. Ai, vai tombar. Ai, não sei. Eu sei a sensação. Ficou mais geladinho. Aí tinha do lado uma corda com essa. Deixa. Qualquer coisa vem aqui, tô de olho. Estamos entrando na escadaria. Ei, vai começar a correr, né? Tô andando muito devagar. Uma escadaria gigante que leva lá para cima no Templo dos Nobres. Esse templo é chamado de Templo dos Nobres ou de Domo do Vento, porque tem um domo que fica lá no alto, aqui no lado ocidental do Rio Nilo, e foi o local de enterro dos nobres e dos sacerdotes do Egito Médio. Comecei a cansar. Vai, porque vamos ver se você consegue. Vai, vamos ver, vai. Ah, não. Esse é um daqueles templos que está abandonado, deixado aqui. Olha só. Vamos, peraí. Cadê minha mãe? Ah, tá ali. A gente vai subindo. Não tem indicação. A gente não sabe qual é o caminho. A gente quer chegar no domo que está lá em cima. Mas é difícil achar o caminho. Já vamos chegar no objetivo. Bem no domo, dá pra ver o Nilo vindo lá do sul, passando lá pro norte. Chegando no fim da tarde, a gente veio para o Jardim Botânico de Assuã, que fica... É uma ilha aqui, Puki? É uma ilha. É uma ilha no Nilo, um lugar tranquilo, cheio das árvores da região. Aqui tá gostoso demais, um cheirinho bom. Vou dar uma caminhada para relaxar um pouco agora. Nuno balata, Nubian dance, Nubian, Nuno balata, Nuno balata, Nuno balata, Nuno. Será que lembra alguma coisa pra ele? Nuno balata. Bonitinha a cor dos negócios, né? Tão bonitos esses, pra falar a verdade. Eu não quero parar pra olhar, mas que tá bonito, tá? Né? Parece que estão coloridos, estão limpinhos, não sei. Olha um tute ali grandão. É um tutão. Tá? A luz tá bonita. A luz tá bonita. Thank you, my friend. Responde, porque tem que responder. Sueli não dá mole. Olha. Quem Ah, é? ninguém olhou. Eu sou uma péssima vendedora. Ai, eu olhei. Faz tempo que eu não mio. Thank you, thank you. Estamos acabando um dia de passeios. Temos que descansar bem hoje, porque amanhã é dia de ir para Abu Simbel amanhã. Amanhã é um dos monumentos mais alucinantes do mundo, eu acho. Abu Simbel. Então,
Vai ser incrível. Nosso barqueiro aqui esperando. Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixa um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima!